Certo, pessoal, bem, nós estamos aqui. Então, tecnicamente, esta é a primeira aula que dei para vocês. Tem um vídeo de introdução, obviamente. Se você não assistiu aquele ainda, vá para a playlist no meu canal do YouTube. E por favor assistam esse, porque vai ajudar pelo menos a estabelecer o assunto. Na minha opinião, as expectativas adequadas, assim você entende com o que está se envolvendo aqui. Pelo menos me dá uma chance de quebrar o gelo e mostrar para você o contraste do que você pode estar esperando versus o que eu pretendo entregar. Certo, então esta primeira parte vai ser elementos para uma configuração de negociação. Tudo bem, então, saindo do portão, eu só quero te avisar que isso será predominantemente uma mentoria de negociação em índice futuro, tá bom? A ideia será apresentada no âmbito de operações simuladas no tradingview.com. Mas o que você está olhando aqui, isso é dados ao vivo da Thinkorswim, são execuções reais que fiz hoje. E quero que você compare e contraste com o que vê. YouTube e outros educadores onde eles vão dizer que eles podem fazer isso e podem fazer aquilo, mas realmente quero que você compare e contraste o que vê aqui, certo? Então estamos olhando para a ação do preço intradiário por futuros, Nasdaq e Mini. E este é realmente o foco principal dessa mentoria, tá bom? Eu acredito que este mercado vale a pena estudar. Eu acredito que não se limita apenas ao Nasdaq, mas acho que é útil aprender como um comerciante que observa claramente o E-mini 100p, o E-mini Dow Future e o E-mini Nasdaq. Agora, o E-mini Nasdaq é um pouco mais rápido, um pouco mais agressivo e mesmo com isso você ainda pode negociá-lo. Então, quero que você pense sobre o que significa observar a ação do preço e entender o que provavelmente vai fazer antes de fazer. Agora, não estou prometendo que você vai conseguir fazer isso imediatamente. O que vou mostrar a você é o compare e contraste com o modo como posso negociar versus o que estou prometendo ensinar a você nesta mentoria. Como encontrar configurações específicas na sua conta demo? Ok, ou sua conta de simulação. Não estou tentando te incentivar a negociar com fundos reais. Ok, então Não, isso está indo... Os ensinamentos serão predominantemente através do módulo de papel trading de tradingview.com ou apenas dados em retrospectiva. Agora, eu já sei que alguns de vocês estão... lá vamos nós, o cara do retrospecto. Bem, o que você está vendo aqui são execuções ao vivo de hoje, certo? E quero que você pense se pudesse operar uma conta micro e você estava negociando o Nasdaq e se você conseguisse capturar apenas um desses movimentos, qual você gostaria? Aprenda como encontrar. Obviamente você provavelmente olha para isso e pensa, bem, eu gostaria de fazer todos eles. Mas eu quero que você pense sobre qual realmente se destaca. Fora todo o gráfico, e este é um gráfico de 1 minuto, qual realmente se destaca. E vou dar um momento. Você pode pausar o vídeo e dar play quando estiver pronto. Alguns de vocês nunca pausam, tudo bem. Então, obviamente, podemos ver como o mercado se move daqui. Ok, 2 ordens executadas aqui sempre que você vir isso. Isso é, na verdade, uma reversão. Então, se houver uma operação de compra, ela vai reverter e levar você na direção oposta. Certo? E então, esse daqui, isso também é uma reversão. Depois, outro fechamento e então outra entrada longa. A saída, uma entrada curta e então a cobertura. Gostaria que você considerasse o que seria necessário para encontrar consistência e quantas alavancas, quantas completas, movimentações de alavancas em um contrato futuro de índice. Isso te satisfaria quando eu digo uma alça. Isso é basicamente 4 ticks. A flutuação mínima nesses mercados. Um exemplo desse seria se você estivesse negociando o E-mini S&P e, obviamente, estivesse negociando 4.450. Nível, e você comprou. Se fosse para 4.451, isso é um ponto completo. Ok, o 4 ticks. 4 vezes 12 dólares e 50 centavos, ou 50 dólares por alça. O Nasdaq custa 20 dólares por ponto. Então, é um pouco diferente,
mas é mais rápido, move muito mais pontos, muito mais agressividade. Agora não se move sempre mais rápido, às vezes teremos ação de preço letárgica neste índice, ou em outro dos três, que seriam o S&P, o Nasdaq e o Dow. Eu pessoalmente não negocio muito o Dow, mas muitos dos meus alunos adoram negociar o IM. Mas IM é o símbolo do contrato futuro e esses três mercados têm o luxo para você, que talvez não tenha capacidade de lidar com algo como 17 mil dólares. Porém, se você fosse negociar um contrato completo dos futuros do Nasdaq, a maioria dos corretores, menos que você esteja usando um corretor de desconto, eles vão exigir que você tenha muito dinheiro e sentido. Pois você vai precisar ter cerca de 17 mil dólares e cerca de 12.500 dólares para um contrato futuro completo de E-mini SP. Contrato. Ok. Você basicamente leva uma fração disso e você pode negociar um micro em cada um desses mercados, mas, obviamente, isso reduz o número de um multiplicador de TIC, porque você está negociando com muito menos alavancagem, tecnicamente. Então, vou entrar em tudo isso, mas só queria meio que começar a conversa de maneira informal, mas também é meio que mostrar o que eu faço versus o que outras pessoas fazem. Ok, então. Não estou apontando o dedo para ninguém em particular. Mas se você olhar ao redor no YouTube, há pessoas fazendo um grande alarde sobre si mesmos e tentarão demonstrar resultados que podem ou não ser reais. Eles poderiam estar negociando uma conta real. Pessoalmente, não me importa. Mas qualquer um que opere no Thinkorswim reconhecerá esse gráfico imediatamente. Eu postei um resultado e atualizei a reflexão na conta do Thinkorswim ou TD Ameritrade. E está na minha aba de comunidade. Prometo que não vou te encher muito com a aba da comunidade, mas essa é a minha maneira de me comunicar com você. Então, se você se inscrever no canal, e depois, quando você se inscrever no canal, você quer todas as notificações. Você vai querer clicar nisso. Esse pequeno, acho que é como um ícone de sino, em todas as notificações. Assim, sempre que eu postar na minha aba da comunidade, ele vai te avisar. Caso contrário, não vai avisar. Então, é a minha alternativa ao Twitter, que na minha opinião é ruim. Documentos. Então, se observarmos o vai e vem de tudo isso aqui, onde os mercados estão em alta e entre aqui e aqui, não é um número pequeno de alças. É uma quantidade bastante respeitável de alças. Alguns, um punhado. Então, aqui em cima é uma reversão e volta a descer e eu compro de volta aqui na reversão. Então, estou vendendo a descoberto aqui. E estou comprando muito aqui. 740 para 720. Isso é 20 pontos comprando aqui a 720. Estou abreviando o número apenas por uma questão de brevidade. Saindo às 732, 12 alças, depois seguindo por aqui 7 dólares e 56 centavos e depois saindo a 7 dólares e 84,5. Em seguida, vendendo a 7 dólares e 98 e cobrindo a 6 dólares e 75 centavos. Então, eu vou te perguntar, qual desses negócios você acha que é o que você quer aprender? Deixando tudo de lado. A ideia é que você provavelmente quer fazer tudo isso, mas não estou prometendo, tá bem? Vou te levar para como encontrar essa configuração aqui. Percebeu o número de pontos? Não estou prometendo que você vai conseguir tantos pontos, mas as configurações e a lógica por trás disso vão te ajudar a encontrar esse tipo de estrutura. Estrutura é a base para um modelo de negociação. Então você tem que ter um entendimento. O que você está procurando? Isso é realmente a única coisa que estou introduzindo esta noite, a ideia do que estou prometendo. Para educá-lo de modo que você possa ir e encontrar essas configurações por conta própria, você não precisará ser escravo de algum tipo de sistema caixa preta. Você não precisa fazer parte de algum tipo de truque, gerador de sinal. Você não precisa fazer parte de um serviço de sinais. Você pode encontrar isso por conta própria. É exatamente isso que estou tentando ensinar a todos os meus alunos. É isso que eu faço com meus alunos de mentoria que me pagaram pela educação. Agora você está aqui no meu canal do YouTube. Estou dizendo a mesma coisa. Estou ensinando a ser independente. Assim você não precisa de nenhum tipo de ajuda minha.
Uma vez que você entenda as regras e passe pelos processos e coisas que vou ensinar a praticar, você não precisará de mais nada, exceto pelo próprio gráfico. É isso. E é assim que, na minha opinião, e você pode discordar se quiser, mas pouco me importa se alguém desafiar a ideia de que pensar de forma independente não é a melhor maneira de fazer isso. Você quer ser livre, certo? E se você faz parte de um serviço de sinais ou se faz parte de uma abordagem que exige que você use um sistema de caixa preta, você fica meio que refém, não é? Então, se você olhar para isso, este gráfico é limpo, exceto por essas pequenas bolhas que na verdade mostram as transações, você não consegue realmente nada bem distorção na sua leitura da ação do preço. Não tenho muita pichação no gráfico, tá bom? Mas o principal que quero que você entenda é que eu não fico caçando 3 ou 5 pontos e achando isso lendário. Tudo bem, agora, pode ser lucrativo se você fizer operações de alta frequência, com certeza. É isso que os algoritmos fazem. Algoritmos fazem isso, mas estou tentando mostrar, por contraste, que existe um modo de encontrar configurações que estão fora disso. Parâmetro de alcinhas muito pequenas e fazendo muitos contratos. Então, se você está olhando isso aqui e se fosse dizer que você está negociando e você está negociando uma conta micro do Nasdaq, você não está ganhando muito dinheiro nessas oscilações, tá bom? Não estou ganhando muito dinheiro nessas oscilações, mas consigo encontrá-las e não são esses pequenos incrementos. Está bem. Vou te ensinar habilidades que focam principalmente nisso. Você quer encontrar uma boa defasagem de preço intradia. Não estou prometendo como comprar. Vender a descoberto, comprar, vender a descoberto, comprar, vender a descoberto. É assim. Isso é meu. Ok. Eu não estou ensinando isso e então alguém como, oh, você é um idiota, você é isso, você é aquilo, o que for. Eu não prometi isso. Foi por isso que preparei o terreno no primeiro vídeo de introdução, para que saibamos o que estou ensinando. Se algum de vocês aqui não quer aprender como fazer esse tipo de operação, fique à vontade para não continuar e desligar este vídeo e assistir quem quiser, certo? Acho que se você der uma chance, vai descobrir coisas incríveis que trazem clareza ao ler a ação do preço. Tudo bem, então estamos olhando para o futuro do Nasdaq. Contrato de entrega de março, e este é um gráfico da TradingView. E se você nunca usou TradingView.com, a maneira de puxar esse símbolo seria NQX, e este é um gráfico semanal. E quero que você pense sobre isso cada semana antes do início da nova semana de negociação, de preferência no fim de semana, ok? A ideia é tentar prever o que você acha que a próxima vela semanal vai fazer. Vai subir ou vai cair mais. Você não está tentando prever o fechamento da vela semanal. Importante. Você só queria ver, antes dessa vela semanal se abrir, tudo o que tínhamos era esta vela indecisa. Você acha que essa vela que teria se formado e aberto aqui é mais provável de subir ou descer? Obviamente com o benefício da retrospectiva aqui, mas posso te dizer que todos os meus alunos sabem que estamos procurando preços mais baixos e vou te dar uma lista rápida como motivo. Número 1, sazonalidade. Ok, tendências sazonais tendem a cair por volta dessa época de qualquer forma. Também temos discussões sobre como o Fed vai aumentar as taxas de juros. O mercado de ações não gosta disso. Também estamos na temporada de resultados. Há muita volatilidade por causa dos resultados e esses fatores mais o tom subjacente do mercado, que vou mostrar quando entrarmos no gráfico diário, é simplesmente assim. Bem, é pesado e era para aqui que ia ser desenhado, certo? Eu esperava que toda essa faixa fosse entregue em uma semana? Não, isso não é importante. A questão é que eu espero que a vela semanal se expanda na parte inferior. Ok, ou desça e gravita em direção a este baixo, que ainda não foi rompido, mas eu acho que é para lá, que provavelmente vamos no início de domingo, indo para a negociação de segunda-feira. É para lá que eu acho que está atraindo. E é isso componente em que quero que você se concentre na sua análise. O que o mercado provavelmente vai atrair quando eu digo atrair? Pense nisso como preço sendo um clipe de papel, ok? E então você tem esse impulso magnético que níveis de preço específicos e sazonalidade, ok, coloque um preço. Isso fará com que o preço tenda a se mover
para certos níveis. E a medida da velocidade e magnitude com que se move para chegar a esses níveis. Você aprende isso com a experiência. Isso não é algo que eu possa transferir. É algo que você tem que praticar, ver, estudar e pegar o ritmo. Ok? Certo? Todo educador sabe o que quero dizer com isso. E todo aluno que foi treinado com sucesso por qualquer outro educador também. Não entenda exatamente o que quero dizer com isso. Você apenas sente. É experiência. Não há como definir fora disso. Nos estágios iniciais do seu desenvolvimento, você quer ao menos tentar focar sua atenção para onde aquela vela semanal vai. Agora, aqui está a questão. Pode começar na primeira metade da semana, ou talvez apenas um dia, se expanda para baixo. E se você encontrar uma configuração nisso, acabou, você terminou. É assim que você começa a trabalhar em direção à consistência. Nenhum estudante jamais não deve tentar negociar todas as sessões todos os dias, porque a única coisa que está fazendo, está construindo a expectativa de que você vai conseguir fazer isso todos os dias, corretamente. Então, se você conseguir uma sequência, lucratividade assim que você tiver uma negociação perdedora, vai explodir sua mente e você vai querer corrigir rapidamente e você vai começar a tomar decisões irracionais. Então, você entra naquele ciclo de perdedor, que eu falei muitas vezes no canal do YouTube. Então, a única coisa que você está procurando é provavelmente movimento maior ou menor com base na vela semanal. Ok, é só isso que você está fazendo. Isso define sua tendência inicial para a semana. No gráfico diário, você está procurando por máximas e mínimas para encontrar sua liquidez e a maioria das suas negociações. E o saque na liquidez, o que faz o mercado subir ou descer, é predominantemente encontrado neste período de tempo. Ok, então a maior parte da sua análise deve estar realmente vinculada a este período específico aqui. Você precisa ter uma suposição. Se você espera que o candle semanal se expanda para cima ou para baixo, essa é a sua tendência semanal. Mas então, você precisa olhar o gráfico diário e basicamente descobrir onde você está no grande esquema das coisas, naquela faixa semanal, expandindo para cima ou para baixo. Porque estamos procurando preços mais baixos e estamos procurando fraqueza. A expectativa é que queremos ver cada baixa de curto prazo. Isso seria um baixo a curto prazo. Isso seria um baixo a curto prazo. E abaixo desses baixos haverá ordens de venda. Ok, isso é liquidez. Quando que eu digo aprenda a começar procurando para onde o mercado vai se atrair, ele está se atraindo para uma de duas coisas, ok? Está desenhando duas paradas, que são liquidez, ou está correndo para um desequilíbrio agora. O que isso significa? Acima dos máximos antigos, acione as compras. Abaixo dos antigos lows, paradas de célula. Desequilíbrios são algo assim, como aqui, onde você tem uma única vela passando mais alto. E o ponto alto da vela anterior está aqui, e o ponto baixo da próxima vela está aqui. Então, só subiu uma vela, nada se moveu para baixo. A sobreposição daquele mesmo atraso naquela vela de preço ali. Em outras palavras, isso é um desequilíbrio. Está apenas subindo e mais nada está aqui. Compensa isso e entrega o preço de forma eficiente na extremidade oposta. Agora você provavelmente já ouviu falar da teoria de leilões, certo? E as pessoas me ouvem tentar comunicar algumas dessas coisas e elas fogem pensando que estou apenas falando sobre teoria de opções e não é apenas como quando elas me veem fazer um retângulo ou uma caixa em um gráfico e você verá um neste vídeo. Não é oferta e demanda. Ok, é apenas o que é. Você verá e saberá imediatamente, depois de estar comigo por algumas semanas, que isso é totalmente único e não há nada igual. Uma certa maioria de vocês vai se apaixonar por esse modelo. Então estamos procurando por preços mais baixos. Estamos procurando uma expansão. Estou usando o benefício da retrospectiva, mas posso te garantir novamente, isso foi discutido. Estávamos procurando preços mais baixos no meu pagamento. E se eu não disse isso, eu tenho muitos alunos que estão criando canais no YouTube. Eles podem vir dizer que sou um mentiroso. Então, estamos vendo. O gráfico diário que vamos detalhar na hora gráfico. Ok, agora o que eu tenho aqui é estrutura para olhar o intervalo semanal em um gráfico horário. Tudo o que fiz foi começar à meia-noite, horário de Nova York, na segunda-feira. Veio lá, então, o fechamento de sexta-feira e o início do tratamento de sexta-feira à meia-noite. Ok, o que eu estou delineando aqui é o fato de que tivemos uma boa venda na quinta-feira e o mercado entrou em consolidação durante a noite. Observe o que acontece aqui na sexta-feira. Este é aquele antiga mínimo no gráfico diário. É isso que estamos pensando e assumimos que vai atrair porque é isso. Gráfico diário, há muita liquidez. E grandes negociadores de fundos, grandes negociadores institucionais, investidores com mentalidade institucional. Vamos olhar esses mínimos e máximos antigos. E
Os provedores de liquidez estarão procurando fazer negócios em torno desses mesmos níveis. Então, se sabemos que esse nível aqui embaixo é o antigo mínimo diário de novo, quero dizer, volte para o gráfico diário. É este mínimo aqui, ok? Ao descer para o gráfico horário, nos níveis aqui. Tudo que estou fazendo é transpor esses níveis diários diretamente para este gráfico horário. A semana inteira foi de baixa. Ok, está em queda desde o começo. Depois tivemos uma consolidação aqui. O mercado cria essa alta de curto prazo e essa baixa de curto prazo. O que está acima dessa alta de curto prazo? Se você tomou notas e prestou atenção, são stops de compra. O que está abaixo dessa baixa aqui? Stops de venda. Preste atenção. O mercado inicialmente opera em queda e ativa as ordens de venda. Por que faria isso primeiro? Isso induz a operações de venda. Ok. Então, isso gera liquidez, mesmo que... A ideia é que eles querem levar o mercado para baixo, até esse nível. Se estiver consolidando, eu gosto de vê-los fazer esse tipo de movimento aqui, onde ele cai primeiro. É meio que uma jogada de engano. Qualquer pessoa que tenha um ponto de venda abaixo daqui quer vender na fraqueza. Eles serão acionados no mercado. Então, agora, estão acionados em vendas a descoberto e depois começam a correr contra essas. E contra aqueles que já estão vendidos desde o alto. Então, o que eles estão fazendo? O mercado está sendo impulsionado para cima e o algoritmo vai atacar esse pool de liquidez de compra de ações. Por que eles iriam querer fazer isso? Primeiro, isso vai punir aqueles indivíduos aqui que apostaram na queda. Quando ultrapassa esse máximo aqui, aciona todos aqueles stops de espião, ordens de mercado inundando o mercado, com uma grande entrada, compradores dispostos a um preço alto, que é a contraparte perfeita para o dinheiro inteligente que quer vender a um preço alto. Lembre-se, o mercado quer cair aqui. Então, quando secar até aqui, esses stops de compra são a contraparte ou o outro lado de um trader de dinheiro inteligente. Isso é querer ir curto, porque eles vão vender a descoberto. Eles têm que vender para alguém que quer comprar pelo preço alto. É por isso que o mercado se comporta assim. Ok, nas suas anotações, você vai querer registrar qualquer momento de uma queda significativa no preço. É esperado. Sempre antecipe alguma medida de caça, as ordens de compra ou a superação de um máximo de curto prazo. Obviamente, isso se inverte quando você está procurando por, geralmente, preços mais altos. Significam que você verá um baixo de curto prazo ser superado e ordens de venda ativadas antes de presenciar um aumento acentuado. Não acredite só na minha palavra, vá até seus gráficos e verá que isso realmente ocorre quase diariamente. Então vamos cair para um quadro de tempo de 15 minutos. Então, aquele mesmo velho nível baixo aqui, e esse máximo é mencionado no gráfico horário, e o mínimo no gráfico horário, agora, foi definido com um pequeno segmento de linha. Ok, então temos uma linha de tendência aqui e uma linha de tendência aqui. Esse é o alcance de uma linha de tendência. É isso. Eu só as uso para destacar aos meus alunos. Esses níveis não estão no meu gráfico. Estou olhando um gráfico limpo, ok? Enquanto você está desenvolvendo, você deve ter esses níveis jogados no seu gráfico, porque isso ajuda, você constrói e internaliza a ideia de que é aqui que a liquidez está. Isso mantém seu foco nesse ponto. Porque é fácil observar todas essas velas se formando, se você tem o luxo de assisti-las ao vivo. E você pode perder a noção de onde está, e uma vez que perca seu referencial, fica realmente confuso. Isso ajuda você a manter essas referências em mente. E o que eu quero dizer com isso? Bem, eu mencionei como o mercado caiu inicialmente. E isso tira os stops de venda. Então, a liquidez do lado da venda foi atacada. Os traders, agora, estão presos em ir na venda se eles vendessem na quebra, tentando ser um artista da ruptura, e então os algoritmos voltam diretamente para uma área onde foi claramente entregue. Máximos relativamente iguais. Veja como esse máximo aqui, logo antes de cair, é basicamente o mesmo máximo aqui. Percebeu isso? Então, os traders de varejo veem isso e confiam como o quê? Resistência. Então, os livros sempre dizem para colocar sua ordem de compra, se você for operar vendido, logo acima de um nível claro de resistência. Bem, esses níveis funcionam por um curto período de tempo, mas a maioria das vezes você vê esse evento bem aqui. E é assim que eu ensino meus alunos a entrar lá e procurar por esses tipos de eventos. Porque o que eu acabei de te contar há momentos sobre por movimentos significativos de preço. Antes que haja um movimento de preço significativo, de qualquer magnitude ou importância real. Geralmente, vai haver uma caça aos stops pouco antes da entrega do preço. Então, como isso se parece? Você tem altas relativamente iguais, esta alta e esta alta,
O mercado sobe quando estamos como? Esperando preços mais baixos naquele gráfico semanal. Estamos no último dia da semana. Já foi pesado. Tá fraco e a única coisa que tem feito é consolidar. E a primeira coisa que fez foi romper para o lado negativo, acionando o quê? Traders em um breakout para abrir posições vendidas. Agora elas têm traders pegos no lado errado, fora de jogo. E agora elas querem levar o mercado para cima, onde esses stops de compra vão estar repousando para aqueles que foram inteligentes o suficiente para vender a descoberta aqui ou aqui. E não saiu abaixo daqui. Então, a maior reserva de liquidez vai estar aqui porque está alinhada com a tendência de baixa. E todos que estavam vendidos no dia anterior, eles viram essa alta forma e, uma vez que quebrou abaixo dessa baixa aqui, todos correram e arrastaram o stop loss logo acima disso. E eu entendo se você é novo e pensa, bem, isso é fácil de explicar em retrospectiva. Mas quero lembrar você, volte e olhe para o primeiro slide que mostrei. Aquelas eram entradas reais. Isso é uma conta ao vivo, através do Thinkorswim Charles Schwab. Essa foi a firma de compensação que fez o lado do corretor do negócio, certo? Então, não estou mostrando uma conta de demonstração para vocês. Não estou falando de operações simuladas. Aquelas eram entradas reais. Tá, elas foram reversões reais, o negócio todo. Mas o principal foi que eu mostrei aquele negócio maior. Isso vai ser a estrutura que eu estou ensinando vocês a encontrar. Tá bom, mas essa reserva de liquidez, uma vez que isso aconteça, você quer ir para os seus cronogramas mais curtos e começar a procurar algo específico. E vamos entrar nesses intervalos de tempo menores para descobrir o que é isso. Tá bom, aqui tem um gráfico de 2 minutos. Por que um gráfico de 2 minutos? Bem, 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos ou 5 minutos ainda tem muito espaço para desequilíbrios que ocorrem abaixo desse período. O gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos tende a ser o melhor para encontrar os desequilíbrios para índices, certo? Não leve só a minha palavra, certo? Se você está procurando configurações de alta frequência intradia, os gráficos de 1, 2 ou 3 minutos são apenas. Eles são lindos, oferecem uma clareza incrível. O motivo é por causa dos algoritmos de negociação de alta frequência. Eles operam em nada realmente mais longo que 3 minutos, mas a maioria das vezes são como segundos, certo? Intervalos de 15, 30, 45, 60 segundos. E o que eles estão procurando são esses pequenos desequilíbrios. E como isso se parece? Tivemos aquela corrida nos stops de compra aqui. Lembra disso. Velha alta aqui, a velha alta aqui, velha alta aqui. Ela segue direto por isso. Uma vez que isso ocorre em um intervalo de tempo mais longo, 15 minutos. Você quer ir para os tempos gráficos menores. E eu estou usando o gráfico de 2 minutos, porque era exatamente isso que eu estava usando para encontrar aquele desequilíbrio e negociar com base nele, certo? O mercado cria um ponto baixo de curto prazo aqui. Então, ele quebra abaixo disso. Isso é chave. Isso é chamado de quebra na estrutura do mercado. A base e a estrutura subjacente é que estamos em um mercado que é o quê? Semanal. Bearish. Estamos esperando que a vela semanal se expanda para baixo. Ela vem se expandindo toda a semana. Então, temos um momento ao nosso favor. Temos uma consolidação que ocorreu e tínhamos uma poça de liquidez criada com esses picos relativamente iguais. E o mercado caiu primeiro, depois disparou. Os picos, então, uma vez que chegou aqui, não nos apressamos. Apenas não vendemos porque subiu acima dos picos antigos. Estamos procurando por uma assinatura específica que dá a dica para você. E eu prometo a você, quando começar a analisar seus gráficos, e vai ser tarefa para você, você vai ver isso acontecendo quase todos os dias. E se não estiver fazendo assim, está fazendo na direção oposta como uma compra. Ok, novamente, não acredite apenas na minha palavra. Você vai ficar pasmo. Gostou disso? Pasmo quando ver quantas vezes isso se forma toda semana. Ok, muitas vezes ao longo dos gráficos intradiários. Isso cria esse tipo de movimento. Mas ele ativa os stops, então temos uma baixa de curto prazo. Então ele quebra abaixo disso. Agora temos uma quebra na estrutura do mercado. Ok, uma vez que essa baixa é quebrada, você vai procurar por essa pequena área aqui. É esse desequilíbrio que mencionei no início. Então, o que está acontecendo é que o mercado vai subir bem dentro dessa área ali. É por aí que você quer começar. Agora, se você não vender ali, pode descer para um tempo menor, gráfico de 1 minuto. Se este é um gráfico de 3 minutos, você pode descer para um gráfico de 1 minuto e procurar que isso ocorra nesse tempo também. E muitas vezes vai se formar. Se você estiver olhando para um intervalo de tempo mais curto, digamos que se fosse um gráfico de 5 minutos, e você olhasse para um gráfico de 1 minuto, você encontraria um aqui embaixo. É uma questão de diminuir nas suas escalas de tempo. Porque uma vez que você tem uma base subjacente, a premissa agora para um mercado provavelmente baixar, fica fácil procurar esses tipos de coisas. Então, no seu gráfico, uma vez que você está desenvolvendo essa ideia e aprendendo, você vai marcar o menor valor desta vela, o maior valor desta vela. E isso aqui é o que eu ensino aos meus alunos como
um intervalo de valor justo. Você não encontra isso em livros, não tem nada desse tipo lá fora. É algo que eu introduzi em 2016. Obviamente, muitas pessoas descobrem como é bom e tentam criar cursos com isso. Não toque nisso agora, mas a ideia é que, uma vez que eles subam até aquele limite, e assim que faz isso, assim que entra nessa área, o algoritmo que define o preço. Agora, alguns de vocês podem não saber o que isso significa, e alguns de vocês podem até não concordar com isso. Vocês podem pensar que isso é inventado ou é forçado. Eu prometo, se você dedicar tempo a isso, vai rapidamente chegar à conclusão de que definitivamente existe um algoritmo. E isso está manipulando os mercados todos os dias, a cada movimento é completamente controlado. Ponto por it being not for você levado a acreditar que é pressão de compra e venda. Agora, se eu voltar e usar aquela analogia onde primeiro desceu até aqui, então suba aqui. Alguns de vocês podem argumentar, veja, isso é pressão de compra e venda. Não, não é, é liquidez. Agora, você pode argumentar e dizer, bem, estamos discutindo semânticas? Não, estou te mostrando o que está acontecendo. Esta é a lógica, é assim que esses mercados funcionam, ok? Uma vez que você vê esses padrões repetidas vezes, fica muito fácil de executar. Mas o impulso de querer fazer isso na primeira vez que você vê, porque assistiu a este vídeo, isso vai ser problemático para você. Então, você vai ter que fazer um certo número de semanas e meses de teste retrospectivo. Não tem como fugir, você tem que fazer isso, qualquer que seja a habilidade. Sistema educador, tanto faz. Certo? Qualquer coisa que eles vão te dar vai ter um período de adaptação, onde você tem que tentar e corrigir com erro os problemas que você tem consigo mesmo. E eu, literalmente, direcionei sua atenção para uma estrutura e configuração muito específicas. Que alguns de vocês podem pensar que ainda estou falando demais, mas estou levando vocês direto ao coração do assunto. É assim que parece. É isso que você está procurando. Ok. Estas são as marcas desse setup. Essas se repetem. Então, se você sabe o que são e quais componentes compõem essa configuração, você vai conseguir encontrá-los. Mas foque no inbound depois que a estrutura do mercado se desfazer. Então, essa grande vela aqui, ela se desfaz. Observe onde a próxima vela abre e negocie em alta. E bem aí. Então, do ponto mais baixo desta vela ao ponto mais alto daquela, quando esta vela começa a negociar, assim que ela abre e dispara para lá, isso é uma venda. Pode entrar lá, vender a descoberto, acabar. Agora, onde vai estar seu estoque, né? Você pode colocá-lo acima deste topo aqui, ou pode colocá-lo acima do topo desta vela. Qualquer que seja o seu limite de risco, tudo bem? Se você está negociando o micro, que novamente não é muito dinheiro por movimento, então o multiplicador para isso é bem pequeno. Negocie o contrato futuro maior e completo. E se ele se mover 100 pontos, e eles podem fazer isso bem rápido, pode te queimar bastante. Então, você pode ter a alavancagem para negociar com uma corretora de desconto. Você pode ter a margem inicial para negociar com uma corretora de desconto, mas talvez não tenha os recursos e o conjunto de habilidades para navegar neste mercado. E é a única coisa que estou tentando oferecer aqui como alternativa, porque tem muitas pessoas por aí promovem a ideia de que você pode se dar bem usando uma corretora de descontos. Sim, se você sabe o que está fazendo, mas você não precisa de um corretor de descontos para ser lucrativo, certo? Vamos olhar isso mais a fundo, vamos analisar a lógica aqui e quero que você pense sobre, depois que isso se forma e você vê isso como sua configuração ou entrada escolhida, se começar a mover para baixo, você ainda pode entrar. Não há razão para pensar que não possa entrar aqui ou ali, perto ou próximo daquela área como uma entrada, mas uma vez que um mínimo é superado, aí sim torna-se algo diferente. É uma questão de perseguir o preço. E se tentar entrar, especialmente se usar uma ordem de mercado, pode ver ela negociando imediatamente até esse ponto baixo e diga, ok, agora eu acredito que vai cair. Você coloca uma ordem de venda a descoberto. Então, o deslizamento te leva até aqui. Isso cria uma área maior de risco que você tem que assumir. E é simplesmente problemático. Você quer aprender a confiar em vender quando o mercado está subindo. E isso parece assustador no início. Mas, uma vez que você começa a ver esse padrão se formando, fica fácil confiar nele. E, de fato, é isso que você deve fazer. Você deve estar vendendo a descoberta, esperando preços mais baixos, exatamente quando a vela está subindo, e os investidores de varejo muitas vezes não conseguem perceber isso. É assim mesmo. Isso vai contra a lógica, porque eles acham que preciso ter confirmação. Todos os livros dizem que eu preciso ter confirmação. E isso é alguém que está chegando atrasado. Isso é alguém que não leu preço. Eles realmente não conseguem acompanhar. E geralmente são as pessoas que vão operar vendido, com vendas adicionais, sabe? Stops de venda. Eles colocam stops de venda abaixo do mercado, então essa é a entrada de momento para eles. E é meio que óbvio. Em mercados rápidos, sim, funciona.
Mas se você não sabe o que está fazendo e tenta fazer isso em um mercado que está se consolidando ou prestes a reverter, ele te devolve. Ladder arm. Se você está olhando para esta estrutura aqui e nós pegamos as paradas de compra, temos nosso padrão de entrada aqui, o que você estaria procurando? Um objetivo desvantajoso. Bem, eu vou te ensinar a matriz de liquidez. Está bem e parece bastante legal, arrumado e tudo mais. Mas observe, o que é isso aqui é o seu intervalo. Este é o menor preço do dia e este é o maior preço do dia, até agora. Se pegarmos esse intervalo e dividirmos do menor para o maior para obter o ponto médio, tudo isso pode ser determinado por um simples nível 50 em um Fibonacci. Então, você arrasta seu Fib de cima para baixo até aquele nível inferior, vice-versa, e tenha seu nível 50 destacado. Então, qualquer coisa acima desse nível 50, isso é referido de um ponto de vista algorítmico como um mercado de prêmio. Isso significa que é caro. Agora, os mercados podem permanecer em um prêmio por um tempo e não dar um desconto, que seria abaixo dos 50 pontos. Ok, 50%, qualquer coisa aqui embaixo é um desconto. Se você está pessimista, se alguma vez você apostar na queda, você vai querer olhar para o intervalo anterior, onde você está dentro daquele intervalo. Então, quando isso se formou aqui, aquela pequena lacuna de valor justo, uma vez formada, você pensa, ok, estamos em uma alta, então os algoritmos vão querer ir para uma baixa. Esse é o lado oposto do mercado. Então, você está indo para a venda aqui, está levando o mercado para baixo. O que isso significa? O algoritmo vai começar a precificar mais baixo. Você pode ter todos os compradores do mundo chegando. Se o algoritmo está num programa de venda e está descendo, isso não importa. Vai se reajustar para menos, cada vez mais. E então, o que acontecerá é que aqueles compradores que podem entrar com um imenso volume vão ser esmagados. Ser espremido. Você já ouviu esse termo? Isso é um aperto de urso. Isso é um aperto de touro. Tudo isso é uma desculpa para eles não saberem por que o algoritmo está fazendo o que está fazendo. É só isso. É só uma saída. Ok? Estou te dizendo, é isso que está realmente acontecendo. Então, o mercado está se movendo deste alto prêmio. Esse ponto específico de entrada para um nível abaixo dos 50. Deste intervalo, este baixo e este alto. Agora quero que você volte e reveja o vídeo. Uma vez que terminarmos, olha essa página de execução, onde mostrei minhas entradas, indo e vindo, subindo e descendo, e onde eu saí e onde eu entrei. Ok. Quero que você pense sobre o que está abaixo desse nível aqui, o nível 50, o que está repousando abaixo daqui. Paradas de venda. Então, agora pense na ideia de alguém como você e eu que veria essa entrada ideal como uma venda. Temos que vender para entrar nessa venda. Como saímos dessa posição vendida, temos que comprar de volta ou cobrir comprando. Bem, vamos encontrar vendedores dispostos a um preço baixo em relação a este ponto aqui. Eles já estão aí sentados com suas ordens de venda logo abaixo dessa baixa. Agora, olhe com atenção. O que mais está bem próximo daquela mínima? Viu? Pausa o vídeo antes de eu mostrar, porque estraga um pouco. Se você descobrir sem eu dizer, é bem legal. Bem ali está o desequilíbrio que eu mencionei. Ok, é apenas uma única vela subindo, e a máxima da vela anterior e a mínima da próxima vela. Aquela área ali é um desequilíbrio. Dessa área aqui foi abaixo do nível 50 e atacou essas bombas de venda e fechou completamente nesse desequilíbrio. Então, cada ponto da alta dessa vela até a baixa dessa vela, essa faixa com a vela apenas subindo, isso é um desequilíbrio do lado da compra. Precisa ter uma entrega igual para ser precificado e reservado eficientemente pelo algoritmo. Ele desce e fecha completamente de novo, com o movimento para baixo. Repare na vela aqui, ela abre e depois desce. Então cumpre seu papel de equilibrar a oferta de compra. Agora, a oferta do lado vendedor. Então é uma movimentação de preço entregue de forma eficiente. Elementos de precisão da entrada aqui até aqui. Depois disso, pelo resto do dia, eu não liguei para mais nada, mesmo tendo como objetivo aquele velho mínimo diário. Não esperava que fosse disparar nesse dia específico. E é por isso que eu não participei mais pelo resto do dia. Em retrospecto, queria ter mantido uma posição pequena e deixado rolar, mas vai ter isso. Você nunca vai acertar em tudo, o tempo todo, todos os dias. Você vai deixar coisa para trás. Você vai entrar cedo demais, vai segurar por tempo demais, não vai comprar o suficiente, não vai vender o suficiente, sempre vai ter algum motivo pelo qual você não fez alguma coisa, certo? Então não se martirize por isso, ok? Mas se você conseguir encontrar elementos como este se repetindo na ação do preço, você concorda comigo que isso
Isso é uma precisão incrível. E essa é a lógica que usei para fazer essa negociação. O exato negócio que eu mostrei para você, que foi o maior no exemplo de dizer qual você preferiria aprender a fazer. Basicamente, te entreguei uma máquina de caixa eletrônico, entendeu? E isso se repete toda semana. Toda semana. Agora quero que você conte o número de alças nesse movimento. Digamos que você entrou em 814.800. Tá começando a cair. Você confia. Ok. Vamos apostar contra. Idealmente, você quer entrar à medida que isso acontece, mas vai levar tempo até você confiar nisso. Mas digamos que você conseguiu por 14.800. Se você saiu lá embaixo como eu saí enquanto subia bem no topo daquele intervalo. Essa faixa aqui, que é o topo dela, uma vez que caiu abaixo disso, foi isso para mim. Encerrei a operação. São 5 maçanetas, são 10 maçanetas, são 20 maçanetas, são 30 maçanetas, são 50 maçanetas. Não é mais de 100 e poucos. Agora, vamos supor por um momento que você se torne bom nisso, ou eu tenha a inclinação de querer ir para algum tipo de corretor de descontos profundos. E eu entro e faço trades assim, colocando de 15 a 25, contratos futuros completos. O que você acha que serão os resultados? Então, nem tudo vai ser fácil logo de cara, né? E você não vai conseguir ver essas coisas acontecer. Só porque você fica sentado na frente dos gráficos, você tem que estudar e tem que praticar. Faz isso e pela experiência de olhar para movimentos antigos e observar a ação real do preço da melhor forma que puder. Se não puder assistir ao vivo, a negociação tem um botão de replay, onde você pode ver as velas se formando, mas elas estão um pouco forçado porque não pintando completamente a vela, ok? E você não pode praticar entrando assim. Você só pode estudar como o preço se movimentou e gravitou em torno de certos níveis. É a melhor coisa que você pode ter se pelo menos pensar a respeito. Considere fazer isso, é bom. Mas se você realmente quer ir além e digamos que você está gerenciando um negócio, ou se você está estudando, ou tem um emprego, e você não pode observar o período em torno da abertura do características do índice, e eu gosto de assistir por volta das 8h30 da manhã, no horário local de Nova York, até as 11 horas. Geralmente tem uma configuração ali que eu vou conseguir encontrar. Obviamente você viu que eu fiz várias configurações e execuções hoje. Mas o ponto é este, é como aquele doce pequeno ponto pela manhã, que eu me concentro. Eu ensino isso neste canal do YouTube, eu ensino em meu grupo de mentoria paga. Então, você está conseguindo coisas de verdade aqui. Não é algo que foi inventado. Eu não criei isso porque deu certo para mim. Meus alunos também reconhecem essas coisas. São elementos simples que se repetem. O que você está procurando é uma corrida em compras de liquidez ou vendas, se você estiver pessimista. Você está procurando por stops de compra a serem ativados, depois uma quebra na estrutura de mercado para baixo, um mínimo de curto prazo sendo rompido. É isso que parece aqui. Mínimo de oscilação de curto prazo. Temos um alto de vela, uma vela mais alta à esquerda com sua base aqui, então você tem a base desta vela e a próxima vela tem uma base mais alta que esta. Então você tem um ponto de mínima formado. Se você tem isso e então você tem uma pausa abaixo disso, se acontecer de criar um espaço assim, isso é o que você procura quando ele sobe para que você possa operar vendido. Ou se você quiser usar paradas de célula, pode usar uma parada de célula nesta vela aqui. Nisso, deixe que te engane. Então use o alto dessa vela como seu stop. Talvez seja muito para você, mas mencionei que a lógica por trás disso é que você está usando um micro. Ok, micros não são tão importantes, não é muito dinheiro. Ok, você não está arriscando uma alavancagem completa de futuros. É muito, muito pequeno. Então se você está olhando para esses tipos de configurações e você pode encontrá-los formando repetidamente várias e várias vezes, e se você estudá-los, vai ver que não precisa desses pequenos lidar com movimentos, esses pequenos movimentos de 10 alças. Você pode ganhar na vida fazendo isso. Não me entenda mal. Não estou tentando dizer que as pessoas não podem ser lucrativas e extremamente lucrativas, mas quando você aprende a fazer algo assim, e você consegue puxar abaixo esse número de alavancas, e então você tem uma boa gestão financeira. Nada se compara a isso, pessoal. Essas são as coisas que usei quando você me assistiu no Twitter. E eu aumentei muito as contas demo.
Estes são os tipos de configurações que eu estava usando, essas configurações. E conforme a conta crescia, era mais alavancagem de conta demo. Bem, não estou usando uma conta demo agora, estou te mostrando com um Thinkorswim. E qualquer pessoa que conheça o Thinkorswim, quando eu te mostro essas capturas de tela, a negociação simulada aparece como ativada. Tudo naquela página é laranja, quando é uma conta real está verde, certo? Ok. E aqui está o problema. Com uma conta demo, é só demo, demo, demo. Ok? Não estou tentando promover a ideia de que você vai ficar rico. Perceba que a conta não enlouqueceu. Não chegou a $1 milhão. Porque esta mentoria é para, esperamos, inspirá-lo a adquirir uma habilidade. Se achar útil, e você decide. Com seu próprio critério e seu próprio tempo, e assume esse risco por conta própria. Porque eu não vou te dizer para fazer isso. Se você decidir se tornar realmente bom nisso e investir dinheiro, essa é uma habilidade que não estou prometendo, mas pode aliviar alguns dos problemas com o que eu acredito que vem em termos de dificuldades financeiras, não apenas na América, mas em todo lugar. Os empregos estão ficando cada vez mais difíceis de conseguir. A economia está um caos. Como respondemos a isso? Como conseguimos outra fonte de renda entrando? Na minha opinião, esta é uma das maneiras que você pode, pelo menos, investigar a ideia de fazer isso. Certo? Então vou te dar um dever de casa para concluir. Quero que você passe por todos os gráficos dos contratos futuros Emini. Ok, assim como mostrei aqui. Estes tempos, volte e veja a apresentação e veja quais os tempos que eu te dei. Ouça o que eu te disse em termos de comentário de áudio. Isso é suficiente. Na verdade, eu te dei um monte e isso pode fazer sua cabeça girar se você é completamente novo nisso. Ou se você é novato, análise técnica ou negociação, você pode achar isso rápido demais. Não me envie um e-mail. Eu prometo que as lições que planejei ajudarão a eliminar e responder a maioria das coisas que você vai perguntar. Apenas tente estudar e acompanhar o ritmo que vou impor, o que não será nada mal, mas à medida que avançamos mais fundo nos ensinamentos. Muitas das perguntas vão surgir, ou quando você começa a fazer o trabalho de casa, onde você, analisando dados antigos, um gráfico intradiário é qualquer coisa abaixo de um diário, como um gráfico de 4 horas, isso é intradiário. Gráfico de 1 hora, isso é intradiário. Gráfico de 5 minutos, 3 minutos, minuto, 2 minutos, 1 minuto. Todos esses períodos são intradiários. O que você deve procurar são quebras na estrutura do mercado após um pool de liquidez. Ok. Compras ou vendas paradas foram executadas uma direção oposta da sua semanal. Faixa esperada. Em outras palavras, você espera preços mais altos ou mais baixos na faixa semanal. Então, se você está procurando por preços mais baixos, seu foco está em uma alta acima de um recorde anterior. Uma vez que isso acontece, você está procurando por uma quebra na estrutura de mercado em um tempo menor. Uma vez que isso ocorra e você tenha um desequilíbrio, esse é o seu gatilho, ok? Então você divide esse intervalo que foi criado para descobrir onde está os 50%. Então, se você está vendendo a descoberto, você quer encontrar algo como um antigo baixo ou um limite para mirar. Seu objetivo, e você quer alcançar o alvo mais próximo, não tente se complicar e dizer, ok, bem, eu acho que vai descer até aquele ponto mais baixo e tentar usar isso para sua saída. Porque às vezes esses mercados podem te negar isso. Fruta baixa é como eu ensino. Você quer ter o alvo mais fácil, e então permita que o mercado avance mais, e você simplesmente não faça parte disso. Está bem. 125, 130 índices não são bons o suficiente? Eu acho que está bom o suficiente, mas provavelmente sou só parcial. Mas a tarefa de casa é novamente você passar pelos gráficos, usando a lógica que eu expus nesta lição introdutória. Procurando por quebra da estrutura do mercado. Também tenho lições neste canal do YouTube que falam sobre quebras na estrutura do mercado e coisas assim. Então, você vai procurar pelo desequilíbrio de preço, que é aquele intervalo de valor justo. Então, você vai determinar onde existe um alto ou baixo oposto. Então, anote e faça testes retroativos na quantidade de unidades que você vê em exemplos retrospectivos. Em outras palavras, quanto isso ofereceu? E você vai acabar coletando isso. Na próxima lição, vou mostrar como voltar ao gráfico e procurar eles, como registrá-los no seu diário e te dar mais insights sobre como você pode encontrar essas configurações que se repetem toda semana. Ok? Então, novamente, vou construir sobre esta base no próximo episódio. O próximo episódio será na próxima terça-feira no horário de upload. Serão 10 horas no horário local de Nova York. Espero que tenha gostado deste. Até a próxima vez. Desejo-lhe boa sorte e bons negócios.